Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus. Eita, Deus poderoso, é o óculos que está embaçado ou sou eu que não estou enxergando muito bem hoje? Mas Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Ô Jéssica, que saudade! Ô glória, né? Sei que você estava viajando, eu tô sabendo, viu? Olha aí eu sabendo das coisas, né? Mas eu senti saudade e perguntei, né, por você. Deus é bom, né? Glória a Deus que você chegou bem, né? Viajou mais um varão. Deus abençoe você, abençoe Robinho, abençoe sua filhotinha, né? Que Deus tem guardado Ritinha, tem guardado todos nós. As lutas são grandes, ô Luziane, entrando conosco também. As lutas são grandes, mas nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós somos falhos, né? Nós somos pecador, mas nós servimos a um Deus. Ô irmã Lindete também entrando conosco. Mas nós servimos a um Deus todo-poderoso. Oh Deus maravilhoso. Pois tem uma manchinha agora que eu estou vendo aqui em cima do celular, que eu não estava vendo. Tá vendo como eu não enxergo bem? E está em cima de onde está escrito aqui alguma coisa. Sim. Estava fazendo companhia a ele um pouco. Muito bem. Glória a Deus. Está certo. Tá certo. Ô irmã Lindete, Deus te abençoe. Deus te abençoe, que Deus esteja abençoando aqui cada uma de vocês que estão aqui conosco nessa manhã para se alimentar da palavra de Deus, né? Para nós estarmos juntas em uma só fé, porque a palavra do Senhor nos garante que aonde estiver dois ou mais, três, o Senhor se faz presente. Se nós estivermos reunidos em nome do Senhor, e nós estamos aqui nessa manhã, eu e você, reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo, para nos alimentar da palavra dele, fazer o nosso devocional na presença do Senhor. Ô irmã Cicinha, Deus te abençoe, Deus te proteja. Nós estamos aqui para nos alimentar, para nos fortalecer. Meus irmãos, minhas irmãs, os tempos são difíceis. Ana Sena, acho que o povo diz, por que chama irmã Cicinha? Aí é na intimidade, né? Nós duas, a irmã Cicinha, nós congregamos juntas, ô glória, Deus é bom, uma irmã que eu amo demais, né? Glória a Deus que está conosco, sempre Deus é bom, tanto ela como o seu esposo, não é? O irmão Valdir, irmão Valdim, porque aqui tem o irmão Valdir, que também congregamos juntos, né? Irmão Valdir e irmão Valdim, às vezes até eu troco, mas Deus é bom em todo o tempo, e estão sempre aqui conosco, né? Se alimentando da palavra também. E quando nós estamos ligados, é a palavra do Senhor que diz, que quando nós estamos em oração, nós estamos em uma só fé, nós conseguimos ficar ligados no céu. É a palavra do Senhor que diz que quando tudo que for ligado no céu, ligado na terra, né, será ligado no céu. E o que for ligado no céu também será ligado na terra. Somos nós aqui, Luciene, também, Vitoriana, entrando conosco também. Então, se nós estamos aqui em uma só fé, nós estamos sendo ligados no céu. Agora, Raniela Oliveira também entrando conosco. Oh, glória! Então, é nesse propósito de estar ligada e ligados agora no céu que nós estamos aqui. Vamos ler um versículo. Bom dia, Raniel, bom dia para vocês todos, né? Vamos ler um versículo agora, iremos orar, porque nós iremos ler agora esse versículo e iremos ouvir a voz do Senhor. Iremos orar em seguida, falar com Deus e esperar que Ele nos responda, usando a boca dessa humilde serva através da sua palavra, minhas irmãs. Deus é bom e Ele cuida de mim. Irmã Solange, mas a minha luta está tão grande. Mas Deus cuida de você. Você vai ver aqui hoje. Eu estava fazendo essa devocional ontem à noite, estudando para trazer hoje.
E aqui eu vejo que o Senhor tem um propósito em trazer essa palavra hoje para o seu coração que está aqui, preocupado, ansioso, né? Muitas vezes nervoso, sem esperança, achando que chegou o fim. Mas eu quero dizer que nós servimos a um Deus. Quando nós estamos aqui orando, intercedendo pelas pessoas, Ele escuta a nossa oração. Amém? Pois vamos para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos 12. Atos 12. Vamos ler o versículo de número 7. Muitos gostam de ler logo o versículo número 5, né? Mas nós vamos ler o 7. Em seguida iremos orar. Amém, minhas irmãs? A palavra do Senhor diz assim. Deixa eu levantar um pouquinho, porque hoje eu estou uma bênção. Eu já disse que ou é meu óculos, estou igual a mulher que não limpou a vidraça dela, né? Da janela, e disse que era a roupa da mulher mal lavada. Então, eu não sei se é o meu óculos, que está meio embaçado, ou se é minha vista, né? Mas eu já limpei o óculos hoje, viu? Vamos lá para a palavra do Senhor. Diz assim, no versículo 7 do capítulo 12 do livro de Atos, diz: E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Oh, glória. Vamos orar? Feche os seus olhos se você puder. Se você não puder, porque eu sei que aí tem gente que não vai poder fechar os olhos, né? Porque está trabalhando nesse momento. Mas o seu coração vai estar conectado conosco, conectado com o céu. Quando nós oramos, nós nos conectamos com o céu, com Deus. Olha a importância da oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai querido e amado, Senhor, nessa manhã nós ouvimos aqui a Tua palavra, que o Senhor enviou o Teu anjo, Senhor, a tocar no Teu servo, oh meu Pai. Senhor, ele estava preso, Senhor, ele estava com uma sentença de morte, Senhor, ele já estava ali guardado, Senhor, para ser morto, oh meu Deus. Mas, Senhor, a Tua palavra diz aqui nesse capítulo que o Senhor ouviu a oração da Tua igreja, ouviu o clamor da Tua igreja, Senhor, e o Senhor se compadeceu e enviou o Teu anjo a tocar, Senhor, no Teu servo, a libertá-lo, Senhor, daquele cárcere, Senhor. Senhor, e ele foi liberto, meu Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor ouve a nossa oração. Senhor, obrigado, Senhor, porque nessa manhã corações que estão aflitos estão ouvindo, Senhor, a Tua oração, estão vendo, Senhor, que o Senhor ouve a nossa voz e que o Senhor responde, porque Tu não é um Deus de madeira, Tu não é um Deus de gesso, mas Tu é um Deus vivo, Tu és um Deus que escuta a nossa oração, Tu és um Deus que responde a nossa oração, Tu és um Deus, Senhor, que fala, que anda, Senhor, e que envia anjos. Obrigado, meu Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque muitos de nós nessa manhã, Senhor, talvez acordou com angústias de morte, mas a Tua palavra diz que o Senhor escutou a Tua oração, que o Senhor sabe o tempo e a hora de agir. O Senhor tem dito: acalma o teu coração, porque aqui a palavra do Senhor vai dizer que aqui esse servo de Deus, ele estava dormindo mesmo sabendo que ia ser morto. Ele descansou no Senhor. A palavra do Senhor diz: se nós não ficar ansiosos, se nós ficar nervosos, a palavra do Senhor diz que nós não podemos acrescentar nenhum côvado de vida, de tempo em nossas vidas.
Mas nós temos que descansar no Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, nos dá sabedoria e discernimento. Pai, nessa manhã, Senhor, envia o teu anjo para que ele esteja dando luz ao nosso entendimento, para que nós venhamos entender a tua palavra e colocar ela em prática, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Denise, glória, entrando conosco também nessa manhã. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que entraram conosco nessa manhã, minhas irmãs. Aqui a palavra vai dizer, no livro de Atos, capítulo 12, diz assim, no versículo 1. Eu vou ler só o versículo 1 e vou ler alguns versículos, porque não dá para ler todos. Eu só espirrando ali dentro, mandar abrir a porta do quarto, acho que é porque fechei a porta. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar. O rei Herodes, ele era muito cruel. E ele queria maltratar o povo de Deus. E ele mandava prender só para ver o povo sofrendo. E diz assim no versículo 2: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele já tinha matado Tiago, irmão de João, a espada. E o povo gostava. O povo aqui, os servos, os subordinados do rei Herodes, gostavam dessa situação. E aqui vai dizer: vindo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere e entregou a quatro escoltas, 4 soldados, cada um para guardar, e prendendo ao povo, pois, deixa eu ver aqui, ao povo, depois da Páscoa. Está dizendo aqui a palavra que ele mandou prender Pedro. Era na época da Páscoa, né? Os pães asmos era aqui na época da Páscoa. Então, na época da Páscoa, eles tinham uma lei lá que favorecia a um preso, né? Favorecia a um preso. Mas aqui ele escondeu, ele deixou Pedro preso lá no cárcere, ele mandou guardar ele lá, ainda botou sentinelas lá na porta e algemou ele com cadeias, para que não corresse o risco do povo dizer assim: solta Pedro, e ele ter que soltar. Então ele deixou ele preso lá dentro, para não correr esse risco, porque ele queria matar, para que o povo se animasse e dissesse assim: esse é um governador do que nós queremos para nós. Esse nós temos por ele um grande prazer. Ele ia ser muito elogiado pelo povo. Aqui a palavra está dizendo. Por isso que ele trancou lá as 7 chaves, Pedro, né? E a palavra vai dizer mais aqui: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. É aqui que eu quero chegar. Que eu digo, todo mundo gosta de ler o versículo 5, né? Porque diz assim: Pedro estava guardado no cárcere e havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos, olha a importância, quero dizer a você nessa manhã. Olha a importância de nós estarmos aqui agora, nos alimentando dessa palavra e orando. Nós estamos, Giovana Chagas entrando também conosco, nós estamos agora orando, estamos conectados com o céu. Aqui o povo de Deus estava incessante orando a Deus, a igreja do Senhor, a favor de Pedro, que estava com as mãos algemadas, lançado em um cárcere, trancado, guardado, para o povo nem saber que ele estava trancado lá, para não correr o risco do povo dizer: solta ele, porque na Páscoa tinha que soltar um preso. E ele queria maltratar o povo de Deus.
Mas aqui a palavra vai dizer que quando a igreja ora, e diz aqui no versículo 6, quando o rei Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Ele estava, além de acorrentado, tinha 2 sentinelas na porta do cárcere para não correr o risco dele ser solto. O rei Herodes, aquele homem que ele quis fazer, ele fazia maldade com o povo de Deus, mas ele pagou o preço dele, viu? Porque a palavra vai dizer, sabe o que aconteceu? Ele foi comido pelos bichos, pelos vermes. Enquanto ele estava lá no trono dele, se sentindo o próprio Deus, o Senhor, foi o próprio Deus que fez ele ser comido pelos vermes. Tem até um louvor, né? Que diz que ele foi comido pelos vermes. Eu não sei se você já ouviu, foi comido Herodes, foi comido pelos bichos, né? A palavra de Deus diz que o Senhor não dorme, e Ele cuida de mim e cuida de você. E vai dizer mais aqui, o versículo que nós lemos para iniciar. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando nele o lado de Pedro. Diz aqui que o povo de Deus, a igreja quem é? Quem é a igreja? Sou eu. A igreja é você. A igreja não é aquele templo feito por mãos de homem, não. A igreja somos nós, eu e você. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que ter zelo com o nosso corpo, como nós andamos, para que o Espírito Santo habite em nós. Ele não vai habitar em uma casa suja, em uma casa mal ornamentada, mal vestida. Como que eu vou andar na rua com as vestes de uma pessoa do mundo e o Espírito Santo vai estar em mim? Como? Não tem como. Porque o Espírito Santo, ele habita em uma casa santa, em uma casa que teme a Deus, que tem o temor do Senhor. Então nós temos que ter reverência a Deus, andarmos como manda a palavra de Deus, né? Nós como varoa temos que nos vestir com decência, temos que falar com decência, temos que nos comportar com decência, nos lugares onde nós estivermos. A mesma forma os varões também. Porque todos nós somos templo do Espírito Santo, igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro, né? E aqui a palavra está dizendo que enquanto a igreja orava, os irmãos estavam reunidos lá na casa, orando por Pedro. O Senhor ouviu aquela oração e mandou o anjo libertar Pedro. Oh, glória! Eu não sei como você amanheceu. Alguns até eu sei. Eu sei como eu estou. Alguns porque às vezes a gente conversa. Tem irmãs que ligam, tem irmãs que mandam um recado no WhatsApp. Irmã, ore por mim. Irmã, ora pelo meu filho. Ou irmã, tem uma causa que está uma causa na justiça. Ou irmã, eu estou assim. Ou irmã, nós estamos numa luta aqui em casa. O salário é atrasado. Minha irmã, meu esposo está desempregado. Minha irmã, nós estamos em oração. E não é assim, a palavra do Senhor diz que nós pecamos quando deixamos de orar uns pelos outros. Então nós temos que orar. E aqui, quando a igreja estava orando por Pedro, Deus ouviu a oração e enviou o seu anjo. Então nessa manhã, eu, a irmã Solange, você aí, Ana Sena, Denise, Luziane, Jéssica Lore, Giovana Chagas, todas as que entraram aqui, estamos orando em uma só fé. E você está aí apresentando a sua causa a Deus. Eu estou apresentando a minha causa a Deus e algumas causas. Como muitas vezes, né, a irmã Iracema, ela diz, ô irmã, eu fico eu querendo entrar, minha irmã. Quando tu diz o nome das irmãs, eu digo, eu queria entrar. Para a irmã dizer assim, a irmã Iracema entrou. Ô, irmã Iracema, tu entrou em espírito, viu? Mas um dia tu vai entrar pelo YouTube também, né?
E ela diz, às vezes, irmã, vamos estar, ora pelo meu filho. Ô irmã, eu estou enferma, ora por mim. Ou tem dia que ela diz, minha irmã, Deus ouviu a tua oração. Eu digo, minha irmã, Deus ouviu a nossa oração. Ela diz, minha irmã, minha enfermidade passou. Eu digo, glória a Deus. Deus ouve, porque quando nós oramos, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa oração é ligada no céu. A palavra do Senhor diz que a nossa oração é recebida em uma taça de ouro. É a oração dos santos que estão lá. Então a oração, ela é muito importante na nossa vida. E aqui vai dizer que quando os servos de Deus oravam, porque sabia que Tiago já tinha sido morto, a palavra vai dizer aqui, que ele já tinha sido morto a fio de espada, Pedro ia ser o próximo a ser morto pelo rei Herodes. E o povo começou a orar. E aí o Senhor enviou o seu anjo e aí disse, levanta-te depressa. O anjo tocou nele, levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Não precisou chave humana para abrir os cadeados que estavam na mão de Pedro, não. O anjo do Senhor disse, levanta-te depressa. E quando ele se levantou, que ele estava dormindo. Sabe por que ele estava dormindo? Ele sabia que ia morrer. Mas ele tinha descansado no Senhor. Para ele também viver era Cristo e morrer para ele também já era lucro. Ele não tinha perdido a paz porque ele sabia que ele ia morrer. Porque ele já tinha dado a vida dele pelo mestre dele. Como o mestre dele também já tinha dado a vida por ele. E muitas vezes, quando nós somos colocados em situações, nós negamos a Cristo. Se é em um trabalho, se botar você para fazer uma coisa e você disser, não, eu não posso fazer isso não, porque eu sou cristão. Ou você faz ou você perde o emprego. Aí você diz, então me dê que eu faço. Aí você vai e vai fazer o que não agrada a Deus, o que não é lícito na palavra de Deus. Aí você vai e aceita suborno. Aí você vai também suborna pessoas. A palavra do Senhor diz que a escolha é sua. Eu não estou aqui para julgar. Mas é a própria palavra que julga. É a própria palavra que vai julgar você. Cabe a você, não a mim julgar. Mas é a palavra do Senhor que julga a você e a mim. E a palavra vai dizer assim. Então, saindo, seguiu. Nós vamos ler, como o versículo é grande, vamos logo para o 12, porque eu ia ler o 9. Mas vamos pular logo aqui para o 12, né? Para a gente entender. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e orando. Pedro foi na casa de João, chamado Marcos, né? Aonde sabia que todos estavam lá reunidos orando por ele. O anjo, ao sair do cárcere, aqui vai dizer que ele disse, nesse versículo 8 diz, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E aqui a palavra vai dizer que ele se levantou, as correntes caíram das mãos, ele calçou as sandálias, o anjo disse, cinge-te, veste tuas roupas, coloca teu cinto e põe tua capa e me segue. O anjo do Senhor, eu imagino assim, que ou o anjo cegou aqueles soldados, ou o anjo tornou eles invisível. Isso é a minha visão, viu, meus irmãos? Porque aqui na Bíblia não está falando isso. Mas diz que a cadeia se abriu e Pedro passou com o anjo e aqueles soldados não viram. E eles seguiram até o portão principal. Leia Atos 12, leia o versículo todo, que você vai ver, o capítulo todo, que você vai ver que maravilhoso é essa palavra.
Vai dizer que eles foram para o portão principal e o portão principal se abriu. E ninguém deu notícia de como saíram aquelas pessoas. Só que até então ele pensava que aquilo era uma visão. Ele não acreditava. Oh, glória. Ei, meus irmãos, você já teve isso na sua vida assim? De uma situação que você pensa que está sonhando. Às vezes Deus faz um milagre tão grande que você pensa que está sonhando. Quando eu saí da sala de cirurgia, eu vou só dar um pequeno testemunho, como o vídeo é testemunhando com Saulo de Rosa, né? Quando eu saí da sala de cirurgia, o médico tinha me dito que se a minha cirurgia fosse aberta até o abdômen, porque a complicação era muito grande. Mas se não fosse, seria só até o umbigo. Meu esposo estava comigo na sala. Quando aquele oncologista entrou na sala, a anestesia já estava passando. E ele entrou para dar boas novas. Era ele falando e eu com a mão em cima para saber se tinha sido cortada a minha barriga. Ele falava e eu ainda ficava sem acreditar, passando a mão, perguntando se eu estava viva. Segundo meu esposo, disse que eu estava perguntando se eu estava viva. Então foi assim, eu acho que foi como Pedro aqui, ele pensou que era um sonho, que ele estava ainda lá no cárcere. Ele saiu, ele pensou que estava saindo em espírito daquela prisão. Quando ele sai, que os portões se abrem, o anjo deixa ele em um caminho, em uma rua, em um beco. E o anjo sai dele e diz, agora vai. E ele vai direto para a casa de Maria, aonde o povo estão reunidos em oração. Ele não quis acreditar. Da mesma forma, é eu e você. Quando recebemos um grande milagre, nós temos que crer que foi Deus. Foi Deus, meus irmãos. Nós temos que parar de dizer que foi o acaso. Ah, não, isso aqui aconteceu porque tinha de acontecer. Não, foi Deus. E a palavra vai dizer aqui no versículo 15, 14, diz assim. Nós lemos até vamos ler o 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. Veio ver quem era. Ela veio ver quem era, né? E aqui vai dizer no versículo 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Pedro estava com a sentença de morte. Todos aguardando ele ser morto. Aquela criada sabia que aquele povo estava orando por ele. E ela escutou a porta, viu ele pela brecha do portão. Mas ela nem teve a iniciativa. Acho que ela pensou assim, gente, que conversa é essa? Correu, voltou, foi lá dentro e disse, Pedro está lá fora. Nem abriu o portão para ele entrar. Poderia até vir os soldados atrás dele, né? E ela nem teve essa noção. E ela disse, Pedro está lá fora. E vai dizer aqui a palavra que eles não acreditaram. Que conversa é essa? Você está tendo uma visão. Ela disse não. E questionaram, perdendo tempo. E aí ela vai e volta. E quando ela abre a porta, ele entra e eles ficam tão maravilhados que faz barulho. E Pedro, ó, cala a boca. Fala embaixo. Para que não descubram a alegria de vocês e venham aqui. Leiam que vocês vão entender. Eu quero dizer a vocês que aquele povo ficou feliz porque a oração deles foram respondidas. Oh, glória! Eles ficaram, glória a Deus. É eu, né, que estou dizendo, né? Glória a Deus, aleluia, o Senhor ouviu a nossa oração. E o nosso irmão Pedro está aqui, glória a Deus. E ele, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ó, alegria. Então, hoje, nós estamos aqui em uma só fé, para dizer a você que o Senhor Jesus está aqui em espírito, e Ele ouve a minha e a sua oração. A importância da oração, a importância de não tomar decisões
sem consultar a Deus, sem orar. Nós não podemos tomar decisões em nossa vida sem orar, meus irmãos, nós não podemos. Nós temos que colocar nossa vida diante de oração. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Deus fez maravilha no meio desse povo. E a palavra vai dizer aqui também, essa palavra já no versículo, acredito que é bem no 21. E daí designou Herodes vestido de, de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe a palavra. E o povo clamava em voz de um Deus, e não de homem. Tá vendo? O povo adorando Herodes como se ele fosse um Deus. Mas eu quero dizer, olha o que o Senhor fez. E no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Ele morreu. Nós temos que dar glória a Deus. Oh, glória. Por que que a irmã Solange diz glória? Tem um irmãozinho que diz bem assim, quando ele vem para pregar aqui na igreja, aqui no Brejo, ele diz assim, como diz a irmã, oh glória, é verdade, oh glória. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Meus irmãos, eu digo todos os dias, eu não sou nada. Eu sou simplesmente uma serva de Deus. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só sou uma serva de Deus. Mas eu quero dizer a você que o Senhor escuta a minha oração e Ele escuta a sua oração. E quando nós clamamos e colocamos uma causa diante do Senhor, Ele ouve, Ele manda anjos. Ele manda anjos. Quando Daniel orou, ei, irmã Solange, está demorando, e está doendo, e está apertado, e está assim. Daniel orou, foi 21 dias. 21 dias para você. O que é que nós falamos ontem do choro? O choro pode durar uma noite para você pode ser uma noite, mas para o Senhor pode ser anos. Mas o Senhor não deixa você só. Mas a palavra vai dizer que a alegria veio amanhecer. Eu não sei o dia nem a hora. Mas não desanime não, que o Senhor vai fazer. Ele vai cuidar de mim, de cuidar de você. Só que as consequências do que nós plantamos, nós vamos colher. Irmã Lili, glória a Deus. Mas o que nós plantamos, nós vamos colher. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Ele cuida de mim e cuida de você. Deus ouviu a oração da sua igreja naquela manhã. Era para glorificar o nome de Deus. Por isso que Pedro foi solto daquele cárcere. Ninguém abriu prisão, foi o próprio Deus. Ninguém tirou as cadeias do braço dele, foi o próprio Deus. Porque a glória tinha que ser para Deus. Muitas vezes nós queremos que a glória seja de homens, de médicos, de pessoas, de presidente, de governador. Não, a glória é de Deus. A palavra do Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos cidadão do céu. Nós temos um Deus. Aqui o povo estava glorificando Herodes e ele se sentindo o próprio Deus. Ele foi comido pelos bichos, pelos vermes, porque não deu glória a Deus. Nós temos que dar glória a Deus nessa manhã. Estou passando por luta? Estou dentro do cárcere? Estou algemado? Estou. Mas descanse, porque Pedro estava dormindo. E ele sabia que tinha uma sentença de morte para a vida dele. Mas a igreja orou. Nós temos que orar. E Deus, Ele escuta a sua e a minha oração. Quando nós dobramos o joelho, nós somos conectados com o céu. É a palavra do Senhor, diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for ligado será ligado na terra. Então, quando nós estamos aqui em oração, nós estamos ligados em Deus. É a importância da oração. Se desespere não. Continue orando. Continue. Tem uma reunião de oração perto da sua casa? Vá. Vá, meus irmãos.
Olha, eu vou lhe dizer, quarta-feira na nossa igreja, a reunião de oração. Meus irmãos, eu saio daqui a pé e não é perto. Eu gasto meia hora para me ir a pé. E meia hora para voltar. Eu tenho que sair daqui antes de 6h30 para estar lá 7 horas. Tem dia que eu chego lá suadinha. E os irmãos sabem que a quarta-feira é o dia que eu e a irmã Lúcia vão à igreja. E eu tenho que sair mais cedo ainda. Quando eu chego lá, ela já está varrendo. Ela diz, minha irmã, eu comecei mais cedo porque eu sei que tu vem a pé. Meus irmãos, a reunião de oração, ela é importante. Muitos não estão dando valor à reunião de oração. Muitos não estão pegando, eu vou perder tempo orando. Meus irmãos, quando nós oramos, nós nos alimentamos, nós tocamos no céu. O Senhor escuta a sua oração. Muitos estão vivendo assim, ó. Não quer mais saber. Toma decisão sem orar. Faz coisas sem orar. As consequências vêm. Mas nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. É isso que eu quero dizer a você nessa manhã. A oração, ela move o coração de Deus. Aqueles irmãos estavam lá orando por Pedro. E o Senhor enviou o anjo dele para libertar ele. Seu filho, seu esposo, a situação que você está vivendo, é o desemprego, é a enfermidade. Se for para a glória de Deus, o anjo vai bater aí. O anjo vai tocar aí. No tempo de Deus, nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a depender de Deus. Nós temos que aprender a depender de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele não era o mesmo Deus de Tiago e ele não foi passado a fio de espada? E os irmãos não oraram e Pedro não foi liberto? Meus irmãos, nós não entendemos, mas nós oramos e confiamos. Pela fé, Deus vai fazer o anjo do Senhor tocar em você e tocar em mim. Amém? Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor, né? Para esse vídeo não ficar tão longo. Tão longo. Mas eu creio que você foi alimentado por essa palavra. E não deixe de buscar uma igreja mais perto da sua casa. Mas tenha a sua Bíblia em mão. Mas examine as escrituras para não ser enganado. Porque tem muitas igrejas que também estão pregando falso evangelho. Que não pregam mais o evangelho da cruz, do sofrimento. Olha aqui esses irmãos. Eles abriram mão das suas vidas para viver a vida de Cristo, para viver o evangelho de Cristo. E muitos acham que não é assim, né? Que é tudo no bem bom, é tudo maravilhoso. Não, não. É muita luta. Nós temos que ter aflição, mas o Senhor é comigo e com você. Para aquele que perseverar. O Senhor, Ele já nos fez mais do que vencedor. Mas Ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É essa a palavra do Senhor. Vamos cantar o 161 desse livrinho, porque Deus é bom e diz assim. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Ô glória, para nós encerrarmos. Deus é maravilhoso. Esse louvor é assim. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder. A tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Ô glória, Fátima, Deus te abençoe. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O teu poder, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder. A tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Oh glória, sinta o Senhor te tocar hoje. Pela fé. Oh Fátima Macedo, sinta o Senhor tocar cada uma de vocês. Cada uma que irá assistir esse vídeo.
aqui conosco, tanto no Solange Rosa, como no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Nós temos que crer, meus irmãos, mas nós temos que nos esforçar. Nós temos que estar buscando a presença de Deus. Nós não servimos a um Deus que chega invadindo, não. Quem entra pelas brechas é o ladrão. Nós servimos a um Deus que ele espera ser convidado. Ele diz, eu bato na porta, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. E o banquete do Senhor é um banquete de salvação para a sua vida. Hoje o Senhor tem salvação para a sua vida. O Senhor quer quebrar as correntes, as cadeias que lhe prendem. Edileuza Pontes, Deus te abençoe. A mãe da minha amiga Karine, eu acho. Ô glória. Deus te abençoe. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre vocês nessa manhã. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele já falou nessa manhã. Irmã Solange, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, Ele já falou com você. Ele disse, ore, se coloque na minha presença, porque o anjo irá te tocar. Tem momentos que quando nós estamos orando, nós não sabemos se o céu desceu ou se nós subimos, porque é tão linda a presença de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, querido, nós te glorificamos porque Tu és Deus, Tu és santo. Não há outro Deus igual a Ti, Senhor. Toda glória seja dada a Ti. Todo louvor seja dado a Ti. Senhor, não há outro Deus igual a Ti. Não há, Senhor. Não há santo como você, como Tu, Senhor. A Tua palavra diz. Porque Tu és soberano. Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és o príncipe da paz, oh glória. Senhor, Tu és o dono do universo, Senhor, Tu és o dono da nossa vida. Abençoa, Senhor, nessa manhã, cada um que está conosco aqui ao vivo. Senhor, traz paz de espírito, traz saúde. Senhor, quebra cadeias, Senhor, nessa manhã, faz cair por terra, Senhor, sentimentos de angústia nessa manhã, meu Deus, enfermidades. Senhor, situações que fugiram do nosso controle, como fugiu do controle de Pedro, mas não fugiu do teu controle, Senhor. O Senhor ainda envia anjos. O Senhor ainda liberta, o Senhor ainda faz cirurgia e nem deixa marca. O Senhor ainda abre cadeias, não precisa nem de chave. Obrigado, Senhor. O Senhor cega os nossos inimigos e o Senhor nos deixa invisível aos seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado por esse poder. Por isso que nós estamos aqui para dizer que toda glória é Tua. Todo louvor é Teu, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter nos chamado, por o Senhor ter nos amado, por o Senhor ter permitido Teu Filho morrer na cruz por nós, sendo ainda pecadores. Louvado e engrandecido seja o nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Amém, minhas irmãs, amém, glória a Deus. Eu sei, Edileuza, eu sei que é você mesmo, glória a Deus. Karine já deve estar já tendo seu bebê, né? Que Deus abençoe ela. Tá vindo aí mais um príncipezinho, Deus é bom, Deus proteja cada um de vocês. E até amanhã, Jéssica Lore, até amanhã, Luziane, até amanhã, irmã Lindete, Fátima Macedo, Edileuza, todas as pessoas que entraram, quem vai passando aqui, eu vou vendo o nome, né? Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim for a vontade de Deus. E eu creio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se tiver nos planos dele de você estar aqui, amanhã de 8h10, você vai estar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Um beijo da irmã Solange, até amanhã, Edileuza, se assim for a vontade do Senhor. Ô glória, Luziane e todas vocês, minhas irmãs. Amém.